Pessoal, nós vamos agora iniciar nossa aula de comprimento de circunferência. Estamos estudando a circunferência e seus elementos. Nesse momento nós vamos estudar agora o comprimento da circunferência, né? A relação entre a medida de uma circunferência e o seu diâmetro. Na aula anterior, nós já vimos os elementos da circunferência, né? O que é o diâmetro, a corda, o raio, o centro, né? E a própria circunferência. Bom, esse conceito do comprimento da circunferência nos ajuda a resolver vários tipos de problema. Então, nós temos aqui o exemplo, nós temos a circunferência, temos o diâmetro, e temos o número π, que nós já falamos sobre ele, né, na aula passada, que é um número irracional. Né? Nós temos aqui ele com aproximação de 2 casas decimais, e esse número ele surge a partir da razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, né? Você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro e se encontra assim o número π, né? A razão entre o comprimento e o diâmetro vai gerar o número π. Nós temos aqui alguns exemplos na tabela aqui embaixo, mostrando justamente se você pega aqui objetos diferentes, né? Por exemplo, uma tampa da lata de refrigerante com o comprimento da circunferência dessa tampa aproximadamente de 17,2 e o diâmetro 5,4. Observe que o raio, né, é a metade do diâmetro, ou podemos dizer também que o diâmetro é o dobro do raio. E quando você divide, né, quando você faz aqui a razão, o comprimento pelo diâmetro, você vai encontrando valores aproximados do número π, não é? Está aqui os números sempre aproximados de 3 ou de 3,1. Então você vê aqui vários objetos, né? A base de uma garrafa PET, o apontador, uma tampa de mesa, um copo plástico, a caneta de lousa. E aqui se você pegasse também, por exemplo, um pneu de carro, um pneu de trator, o botão de uma camisa e fizesse todos esses testes aqui, né, fazendo o comprimento desse objeto dividido pelo diâmetro, você vai encontrar sempre um valor aproximado a 3,1, né? Ou 3,14. Muito bem, o π nós já vimos em outra ocasião que a gente trabalha com ele com aproximações, né? O π pode ser 3, pode ser só a parte inteira, né? A questão vai informar, pode ser só a primeira casa decimal, ou também, não é, a parte inteira, ou quando não informa nada, a gente considera que π vale 3,14. Muito bem. E a fórmula do comprimento ela surge exatamente dessa razão, como a gente falou, da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Então, nós temos que, se eu quiser calcular o comprimento, né? Se nós temos aqui uma divisão, o comprimento sendo dividido pelo diâmetro, isso resulta no valor de π. Então, eu posso dizer que se eu fizer o diâmetro vezes π, eu calculo o comprimento da circunferência, ou o diâmetro da circunferência. Muito bem, então está aí. É dessa forma que a gente calcula o comprimento da circunferência. E nós vamos resolver alguns exemplos, né? Como eu disse para vocês, saber calcular o comprimento da circunferência nos ajuda a resolver vários tipos de problemas, vários tipos de situações. Veja, por exemplo, isso aqui. Na figura a seguir, nós temos uma correia que passa em volta de duas polias, que são
essas peças aqui que tem formato circular. E diz que o comprimento do raio dessas polias é de 10 centímetros. Está aqui, não é? Destacado na imagem. Ele quer saber qual é o comprimento dessa correia. Uma coisa que é interessante aqui também é você perceber que nós temos essa parte aqui, não é? Medindo 30 centímetros. Então, a distância, né, entre os centros, eu posso colocar aqui assim, essa distância é a mesma que está aqui embaixo, que é de 30 centímetros. Então, eu já tenho aqui uma parte, né, do comprimento da polia, da correia da polia, porque é 30, que aqui em cima vai ser desse ponto aqui até esse ponto será 30, desse ponto aqui até esse ponto também será 30, então já tenho 60. O que está faltando mesmo para me calcular é exatamente aqui o comprimento da parte aqui da circunferência. Mas como eu tenho é, as circunferências com os raios medindo 10, o que é que ocorre? Juntando esses dois pedaços, eu vou ter uma circunferência completa, né? Eu vou ter uma circunferência completa de raio 10. Então, basta que eu faça o seguinte. Eu calculo quanto é o comprimento de uma circunferência de raio 10. Ou seja, o que é que eu vou calcular? Vou calcular esse comprimento aqui, ó. Né? Daqui até aqui. Isso eu calculo fazendo o quê? Fazendo exatamente aquela formulazinha que a gente acabou de ver ali. O comprimento vai ser igual ao diâmetro vezes π. Você observa que o diâmetro também ele é igual a 2 vezes o raio, né? Veja que eu tenho aqui também outra parte do raio, que é 10 centímetros. Então, essa fórmula ela também pode ser escrita assim, ó. Que o comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes o π, ou ela é muito mais conhecida como 2 vezes π vezes a medida do raio. Ela pode ser também calculada dessa forma. É mais comum, é mais usual calcular dessa forma. Eu vou dar no mesmo, né? Em alguns momentos a gente utiliza ela naquela forma, ou pode ser nessa outra aqui mesmo. Nesse caso não vai fazer muita diferença. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, eu já sei que vai ser 20. Então, tenho 20 vezes π. O comprimento dessa circunferência, então, seria 20 vezes π. Como ele não informou a aproximação, nós vamos considerar que π tem valor numérico aqui de 3,14. Então, para a gente ter um valor numérico, né, e não deixar apenas uma expressão, lembrando que em alguns casos a gente já poderia deixar como resposta 20π, tá? Mas nós vamos dar o valor numérico multiplicando 20 vezes 3,14. Vamos fazer esse cálculozinho aqui do lado. Então nós temos 3,14 multiplicado aqui por 20. Vamos calcular aqui. Nós temos 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vamos ter aqui então como duas casas decimais, 62,8 centímetros de comprimento seria a parte dos círculos juntos, né? Eu calculei o comprimento daquelas duas partes ali, daquelas duas curvas. Mas aí você observa que tem também, né, os 30
centímetros, né? Do restante da correia. A correia não é feita só da curva. Lembrando que a gente acabou de calcular a curva desse lado e a curva desse outro lado, que juntando dá o círculo. Então, agora é só somar com as duas partes. Então, o comprimento da correia, né? O comprimento da correia será igual a 2 vezes 30, que é 60, mais os 62,8 que a gente calculou. Ou seja, isso é 60 mais 62,8. Vamos ter, então, 122,8 ou 80, né? Centímetros de comprimento. No próximo exemplo, diz o seguinte: na figura a seguir, ABCD é um quadrado e ele pede para a gente determinar o perímetro, né? Só lembrando que perímetro também é a mesma coisa que comprimento, tá? Da parte escura, considerando que P vale 3,14. Então, essa parte escura, né, que ele fala aqui, nós temos esse contorno aqui de C até D, né? De D até A, que será a parte circular. De A até B, nós temos outra parte circular. E de C até B, que nós temos a outra parte retilínea. Então, o que ele pede para a gente calcular aqui é o comprimento, esse comprimento aqui que nós acabamos de destacar, de contornar, né? Então, observe que nós temos 4 centímetros, que é o lado do quadrado. Como é um quadrado, a questão está dizendo, né? ABCD é um quadrado, então CD também vai medir 4 centímetros. Observe que eu fico com um problema parecido com o outro, né? Porque eu não sei quanto é que mede o comprimento dessa parte aqui, nem dessa parte. Mas eu já sei, já percebo por quê. Porque aqui embaixo essa medida seria 4 centímetros também, assim como essa aqui da lateral, de A até D, também seriam 4 centímetros, porque isso é um quadrado. A questão já falou, já comentou aqui para a gente, ABCD é um quadrado. Então, observe que se a gente fizer aqui o raio, não é, o raio da figura, nós vamos ter, então, a metade, não é, que é 2 centímetros. Que é 2 centímetros, que vai ser a metade do lado, não é? Desse quadrado. Então, nós temos o raio 2. Então, esse pedaço aqui é 2 também. E a mesma coisa acontece lá do outro lado. Então, quer dizer que se eu juntar novamente os dois, o que é que eu obtenho? Novamente, eu obtenho uma circunferência, juntando os dois, né? De raio, de raio 2. Muito bem. Então, novamente, nós queremos calcular, né, nesse contorno aqui, o comprimento dessa circunferência, que vai ser esse contorno, não é? Novamente vai ser utilizado aqui nos cálculos. Então, a gente faz primeiro isso. Comprimento vai ser igual ao diâmetro vezes o valor de π. Ora, o diâmetro vai ser o próprio lado do quadrado, como a gente já viu. Então, eu tenho 4, que é o lado do quadrado, vezes 3,14, que vai ser o valor de π. Não é? Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, nós temos 4 vezes 4 ali, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais um, 5. 4 vezes 3, 12. E nós temos duas casas decimais. Nós vamos encontrar, para as duas medidas curvilíneas, não é? Que formam a circunferência, 12,56 centímetros.
Para a gente calcular o contorno, o perímetro da figura completa, que a gente vai chamar aqui de 2P, né, o perímetro, nós vamos ter as duas partes do quadrado, né, que seria o lado que vai de B até C, segmento, a medida de BC, que eu posso até representar assim, né, mais a medida de CD. E agora vem a medida de AD, que eu vou representar assim, porque é um arco, não é? Mais a medida de AB, que é outro arco, formando assim o círculo. Então nós temos fazer BC mais CD, é a mesma coisa que você fazer duas vezes a medida 4, mais os 12,56, que é o círculo, né? Que nós calculamos, a circunferência que nós calculamos. Então, você tem 8 mais 12,56. Vamos ter, então, que esse perímetro é 20,56 centímetros.